No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre o processo de criação dessa caveira de bombeiro em chamas, que foi um desenho muito legal de fazer. Tudo isso daqui a pouquinho, depois dos recados. Atenção que o primeiro compilado de dicas gratuitas já tá no ar. E nele eu te digo tudo o que você precisa saber para se preparar para ser tatuador. Tudo o que você precisa saber antes mesmo de começar. A lista dos assuntos abordados está no texto desse post. São mais de 3 horas de conteúdo gratuito. Então já clica no botão e se inscreve, porque eles só vão ficar no ar até o final do mês. Antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu joinha no vídeo, e se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana, e assim você não perde nada. Assina também o meu canal no Telegram, o link tá na descrição do vídeo, eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo. Para informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontatu.com.br. E por último, segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui, e você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, antes mesmo de começar a desenhar, eu estou usando um aplicativo chamado Hand Art Reference Tool, né, que eu já comentei muitas vezes isso aqui, e ele tem modelos tridimensionais de rosto, de homem, de mulher, de mão, de animais, de crânios, e aí eu estou usando esses modelos tridimensional para fazer um projeto de iluminação e de ângulo também, né, então eu estou aqui estudando a composição dessa caveira que eu vou desenhar para criar uma base, uma estrutura volumétrica para eu me basear no desenho, né, seguindo uma base anatômica ali. Então primeiro eu estou buscando o ângulo que eu acho que vai ficar mais interessante, um ângulo de mais ou menos 45 graus ali, né, para encaixar na região do braço do cliente, que é no bíceps, na parte interna do braço, ali próximo da axila. Tá? Então eu tô pensando no eixo vertical que ele vai fazer ali no braço de comprido, né? E optei por fazer, por exemplo, a boca da caveira mais aberta, porque eu acho que deixa ela mais sinistra, né? Mais com uma impressão mais interessante, e eu acho esteticamente muito bacana de explorar, né, os dentes e até o vazio que fica atrás, aparecendo até um pedaço do próprio crânio ali, mas também porque isso aumenta o sentido vertical da imagem, né? Como é de comprido ali no braço, eu queria deixar ela mais esticada verticalmente, então por isso eu abri bem ali o maxilar, tá? E fiz o estudo das luzes ali, das cores e tal, para tentar entender como que seria essa iluminação da chama incidindo sobre o osso da caveira ali, né? Essa iluminação quente, alaranjada, incidindo sobre o cinza ali do osso. E aí, uma vez que eu tinha essa composição pronta, eu parti para o desenho. Você tá vendo ali que eu posicionei ela num espaço que eu marquei, né, o outline do que seria o formato do braço, né, do bíceps do cliente, onde vai ser encaixado a tatu. Então eu já estou considerando essa composição dentro do espaço disponível para pensar no melhor encaixe ali. E aí em alguns momentos eu vou redimensionar, reposicionar ela conforme eu fui crescendo, né, os elementos. Porque primeiro eu encaixei a caveira, aí por exemplo aqui nesse momento eu já estou desenhando o chapéu ali do bombeiro, considerando, né, a ideia de que ele vai adicionar mais ainda espaço vertical ali. Depois ainda vai ter uma necessidade de encaixar, né, a machadinha ali, né, e aí você vai ver que isso vai mudar. Mas por enquanto o que eu tô fazendo? Eu tô olhando o espaço tridimensional ali que esse crânio tem, o formato que ele tem volumétrico, e tentando projetar como seria a tridimensionalidade desse próprio capacete ali, pensando, né, na estrutura, né, de eixo central e colocando ele mais ou menos num ângulo de 45 graus. E agora compondo de uma forma bem rascunhada, você vê que eu tô usando uma ferramenta bem grosseira ali como se fosse um lápis, um carvão, uma coisa assim, e até desenhando a chama já de outra cor para eu poder visualizar como vai ser esse comportamento. A minha ideia inicial é justamente que ela, né, funcione com uma cor de destaque se separando ali do desenho. E aí você viu que eu reposicionei, tô tentando entender como que esses elementos vão funcionar todos entre si, e eu tive essa ideia de pegar essa machadinha. Eu primeiro tentei colocar ela atrás, dos lados, embaixo, né, até como talvez uma caveira pirata ou algo assim, mas eu achei que ela estava ocupando muito espaço do protagonismo da própria caveira.
E aí eu acabei tendo uma ideia interessante que eu resolvi explorar, que foi colocar ela ali em cima como se ela fosse, por exemplo, parte daquele, tipo um capacete de, sei lá, dos legionários romanos, né, aqueles capacetes antigos, aqueles elmos que tem uma estrutura em cima, assim, como se fosse quase um moicano, né, então eu achei que ela ali no meio se prestou bem a esse papel, ficou uma brincadeira interessante e funcionou na composição, no eixo vertical que eu queria, sem também roubar a atenção do principal, que era a própria caveira. Então, uma vez que eu tinha esses elementos mais ou menos estruturados, o formato do capacete, da machadinha, do fogo, aí eu comecei realmente a caprichar mais na parte da caveira, que é pegar toda essa a variedade de anatomia, né, que ela tem, os ângulos, as entradas, e dar uma estilizada. Você vê que a cada área ali que eu vou transformando, né, que eu vou pegando e fazendo a linha a partir do meu projeto tridimensional, eu já dou uma boa estilizada nessa parte de linha, ressaltando, enaltecendo certas protuberâncias que o osso tem, né, e meio que criando alguns recursos estéticos para deixá-la com uma personalidade um pouco mais marcante. Então essas pontas ali, por exemplo, na parte da frente do queixo, atrás do maxilar, enaltecendo essas pontas, algumas entradas, também fica com um efeito de um acabamento bem interessante. E aí quando você passa para o volume, né, nesse momento agora eu estou fazendo uma linha mais clarinha, né, com uma transparência no outro layer, que é justamente a divisão, o mapa mesmo das áreas de sombra e luz. Então quando você passa para o volume, essa questão das protuberâncias, né, da parte mais de geometrização da superfície ali do osso, ela fica mais evidente, mais aparente. Porque eu fiz questão de deixar bem marcado, né, aonde começa uma sombra, onde começa uma luz, com linhas bem anguladas, linhas bem quebradas, bem pontudas, fazendo, né, um efeito meio acidental de propósito, para parecer que a superfície ali do osso, ela não é uma superfície lisa, né, ela é cheia de pequenas ranhuras, e eu acho que isso dá uma característica de textura bem interessante. Agora eu tô passando a limpo ali as linhas do próprio fogo, da chama, né, e aí explorando e estudando como que vai funcionar essa relação de profundidade da chama na frente da caveira. Você vê ali que onde a chama passa na frente da caveira, no lado esquerdo do desenho, eu fiz uma certa impressão de transparência, né, como se o fogo tivesse ofuscando a caveira que está atrás, mas tem alguns contornos pretos que aparecem no meio do fogo, como se fosse uma pequena silhueta. Então depois disso eu tô passando todo o resto a limpo, trabalhando bem no ângulo ali da machadinha para ela ficar alinhada, né, com o eixo de 45 graus, né, olhando para frente ali da caveira. Eu fiz vários estudos de composição para entender essa angulação e alinhar. E agora que eu tenho a estrutura do desenho como um todo, eu venho passando a limpo, fazendo os bolds, tá? Então esse é um desenho que eu queria trabalhar com linhas bem pesadas para recortar bem as grandes áreas. Eu acho que dá um impacto muito interessante. E aí já fica muito mais claro também a hierarquia, né? Eu destaquei as áreas de maior protuberância da caveira, então destaquei a cavidade dos olhos, do nariz, a parte ali do maxilar, né? A parte interna e externa da boca, separando essas áreas e deixando as linhas menores, mais delicadas na parte interna, né? Um pouco mais... trabalhando um pouco mais na parte de texturas e de detalhes. Agora eu tô dando uma limpada. O que acontece aqui nesse desenho é que eu fiz o esboço bem solto, né, com a ferramenta de lápis, como eu disse, e eu não passei a limpo com uma ferramenta de linha muito sólida, porque eu queria... eu tenho curtido esse acabamento, né, um pouco mais com cara de desenho mesmo, com a textura do material. E aí eu tenho optado por não fazer a linha tão sólida em alguns casos, e até mesmo por uma questão de concept, né? A ideia é que era fazer um concept da arte, para apresentar e tudo mais, e não necessariamente ter ela no portfólio, porque a versão finalizada, né, caprichada mesmo, o acabamento é para pele. Eu preciso definir as estruturas principais de forma, volume, cores e tudo mais. Então agora sim, eu tô caprichando bem no mapa de sombras, tá? Porque essa é a parte que sustenta o desenho, especialmente nesse caso aqui, que você tem o fogo e o capacete, que são elementos mais flat, eles vão ter uma cor mais chapada, mais uniforme, tá? Mas o que realmente traz volume aqui é a caveira, e por isso mesmo aquele estudo todo, né, que eu fiz do próprio 3D ali. Então agora eu tô olhando para minha referência 3D, eu primeiro fiz por cima com uma certa transparência, mas agora eu tô olhando para essa referência 3D e esculpindo
esculpir toda a sombra ali, os volumes, de forma a dar a entender que ali dentro da boca, na parte de trás, ele tem uma, né, tá mais escuro, né, ela tá mais rebaixado, e aí você tem uma luz estourada batendo na parte da frente, no queixo, na testa, que é de onde vai vir a luz do fogo, e depois eu vou dar uma certa tonalizada. Então você vê que eu já chapei de cor ali por cima, olha como o sombra e os volumes do capacete ali são bem mais simples, né, então eu chapei com um vermelho meio bombeiro na parte de cima, eu fiz uns detalhes em amarelo, que são as cores ali da corporação, e nessa parte das chamas eu fiz uma grande variedade de tons, começando no vermelho bem escuro, passando por um laranja bem vibrante, chegando até um amarelo ouro e um amarelo, né, mais aberto, mais como se fosse um canário quase branco no centro, que é para dar essa intenção de intensidade, né? Porque o centro da chama é onde ela tem o calor mais concentrado, onde ela brilha mais. E aí, por deixar também o contorno aberto da chama sem pintar de preto, então o contorno você vê que eu fiz de vermelho, né? Já cria essa separação de materiais, como se o fogo fosse mais fluido e tivesse aceso. E aí o toque, né, que dá esse efeito final é o sombreado em volta da chama. Joguei uma sombra escura em volta das chamas para que ela salte ainda mais em contraste com esse preto do fundo, tá? E dá uma ambiência, dá uma sensação de profundidade. Depois eu dei uma tonalizada nos ossos ali de lilás, um cinza meio arroxeado, porque a ideia era trazer uma temperatura mais fria para a sombra em contrapartida com essa temperatura mais quente ali da chama, né? Joguei uns laranjinhas ali no osso só para dar uma certa tonalizada, e aí a gente vai chegando ao acabamento final. Depois que eu joguei os branquinhos, os brilhinhos pontuais, esse é o desenho finalizado. Então esse foi mais um desenho e fala. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de dar o seu gostei, se inscrever no canal se você está chegando agora, beleza? E a gente se vê na próxima. Valeu! Você gosta dos vídeos que eu produzo, quer apoiar o canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos como lives para tirar dúvidas, ter os seus trabalhos analisados e participação na escolha dos temas dos vídeos do canal? Então clique em Seja Membro e faça parte do clube de apoiadores Raon Tattoo. São diversos planos de assinaturas com diferentes recompensas com valores a partir de R$ 2,99. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!